O objetivo desse vídeo é fazer um apanhado geral sobre as drogas psicoativas. Drogas psicoativas são substâncias que alteram o funcionamento do nosso cérebro. As drogas psicoativas dividem-se em três tipos básicos. As drogas estimulantes são aquelas que aceleram a atividade cerebral. As drogas sedativas ou tranquilizantes, estas diminuem a atividade cerebral. E as drogas alucinógenas, que são as que alteram as percepções visuais, espaciais, auditivas e do tempo. As drogas psicoativas interferem na atividade do cérebro, como veremos em mais detalhes logo adiante. Temos aqui o neurônio, que é a célula mais importante do sistema nervoso. No nosso cérebro existem bilhões de neurônios e eles se comunicam entre si. E a informação que vem de um neurônio chega a este aqui, transita por toda a extensão do neurônio e depois a informação é transmitida para o neurônio seguinte. As drogas psicoativas podem ser lícitas, isso quer dizer legais, ou ilícitas. E isso vai depender do país. Então vamos ver aqui algumas drogas consideradas lícitas no Brasil. O tabaco, apesar de ser extremamente danoso à saúde, é considerado uma droga lícita, mas ela é lícita desde que a pessoa que vai comprar tenha 18 anos ou mais. O tabaco pode estar presente no cigarro, na cigarrilha, no charuto ou no cachimbo. Outra droga lícita, que também interfere, todas elas aqui interferem na atividade do sistema nervoso, né? É a cafeína. A cafeína está presente no café, mas também em algumas bebidas, como refrigerantes de coca, guaraná, e também nas bebidas chamadas energizantes. As bebidas alcoólicas também são consideradas drogas lícitas vendidas no Brasil. E aqui nós temos as bebidas destiladas, como a cachaça, o uísque, o conhaque, e as fermentadas, como o vinho e a cerveja. Medicamentos que estimulam a atividade cerebral podem agir como anorexígenos. Anorexígenos são medicamentos que tiram a fome. E, dentre eles, estão as chamadas anfetaminas, como a sibutramina, o Dastem, o Moderine e o Hipofagin. Outra classe de medicamento que é legal, desde que tenha receita médica, são os antidepressivos, como o Prozac, os ansiolíticos, como o Valium, bromazepam e diazepam, os barbitúricos e os sedativos. Os analgésicos também são considerados drogas lícitas, desde que haja a indicação. No caso da aspirina e do ibuprofeno, pode-se ir na farmácia e comprar, que são de venda livre, mas o fentanil e a morfina são analgésicos muito fortes, de uso médico hospitalar e, portanto, não têm a venda liberada. Anestésicos gerais, ou seja, aquele anestésico que põe a pessoa para dormir, como ketamina, o tiopental, também são drogas lícitas desde que usadas no ambiente hospitalar. E também tem aquelas de uso local, como a xilocaína, que é usada para fazer uma analgesia num ferimento que está em tratamento ou pelo dentista. E outra droga que, na ocasião em que esse slide foi feito, era ainda lícita, é o cigarro eletrônico. Mas agora ele passou a não mais estar sendo considerado lícito, desde que se descobriu que ele tem um potencial de causar doenças no pulmão muito grande. Então, o cigarro eletrônico, no caso do Brasil, era lícito, agora é ilícito.
Vamos ver então quais são as drogas ilícitas ou drogas ilegais no Brasil. Anabolizantes, anfetaminas e tranquilizantes sem prescrição médica são ilegais. Só pode tomar esse tipo de substância quando existe prescrição médica. Cola de sapateiro pode ser usada pelo sapateiro, fora isso não pode. Solventes podem ser utilizados num ambiente de trabalho onde ele é usado profissionalmente, tudo bem. Fora isso, para fim recreativo, não pode. Lança-perfume no passado era permitido no Brasil, mas devido aos grandes danos e o risco de vida pelo consumo, hoje estão proibidos. Aliás, todas essas substâncias que estão aqui são substâncias inalantes. Então, qualquer uma dessas substâncias utilizada como inalante tem o uso proibido, é ilegal usar aqui no Brasil. Assim como também o controle de venda dessas substâncias é bastante rigoroso. Bebidas alcoólicas e cigarro, consumidos por menores de 18 anos, é consumo ilegal. Maconha, haxixe, skunk, LSD, êxtase, cogumelos alucinógenos e chá de lírio são drogas chamadas alucinógenas, todas elas. Todas elas têm o consumo proibido no Brasil. Opiáceos são drogas que derivam do ópio. Nós vamos ver adiante que o ópio provém de uma planta chamada papoula. O bulbo da papoula produz, então, o ópio. A partir do ópio, podemos purificar o ópio para conseguir a morfina, e da morfina podemos alterar a molécula para chegar na heroína. Então, ópio, morfina e heroína são chamados opiáceos, porque derivam da planta papoula, que nós já dissemos. Todos eles, então, a morfina e a heroína, são produzidos a partir do ópio. Cocaína e crack. Cocaína e crack vêm de uma planta chamada coca. Da folha de coca, podemos extrair a pasta básica e, a partir desta pasta básica, produzir a cocaína e o crack. Nós vamos ver mais detalhes adiante. Também, obviamente, ilegais, proibidos no Brasil. E também tem as drogas das baladas, como o êxtase, as chamadas club drugs, que são drogas sintéticas que são consumidas nas raves e outras festas com bastante frequência. Bem, nós temos aqui os anabolizantes, as anfetaminas e os tranquilizantes. Todos eles são medicamentos que, sob prescrição médica, podem ser utilizados. Prescrição e controle médico constante. Por quê? Porque de maneira inadequada, sem prescrição e sem controle médico, esses medicamentos podem trazer grandes prejuízos para a saúde. Então, primeiro vamos ver os anabolizantes. Anabolizantes são derivados da testosterona que servem para aumentar a massa muscular. Sob prescrição, como já disse, tudo bem. Mas acontece que algumas pessoas acabam usando isso para ganhar massa muscular mais rapidamente. São pessoas sadias que não precisariam tomar, mas estão fazendo academia, estão fazendo fisiculturismo, levantando peso, estão querendo um resultado rápido. E então acabam usando. Homens fazem isso e mulheres também, com consequências bem perigosas. Acontece que o indivíduo que passa a fazer uso de anabolizante sem prescrição médica vai ver resultados muito rápidos, tanto os homens quanto as mulheres também. Então vão ver que aquela forma física que queria ter, aquele aumento de massa muscular,
vai ocorrer muito mais rapidamente do que se dependesse do tempo normal através da atividade do exercício físico para conseguir aquele resultado. E a pessoa fica como que encantada com o resultado. E também ocorre o seguinte, se ela decide parar de usar o anabolizante, o corpo vai, vamos dizer assim, murchar, ela vai perder aquele excedente de massa muscular que foi causado pelo anabolizante. E ela não vai querer perder mais. Então, por vaidade, para manter aquele corpo, artificialmente, a pessoa continua usando o anabolizante. Bem, no caso dos homens, a consequência desse uso ilegal do anabolizante será, primeiro, um aumento da agressividade. Os indivíduos ficam realmente bastante agressivos e às vezes você ouve casos de indivíduos que eram normais, se comportavam bem e tal, fazer uma grande besteira movido pela agressividade que o anabolizante provocou nele. A outra questão é que vai ocorrer uma diminuição no tamanho e na função dos testículos desse indivíduo. E aí então, junto com isso, haverá perda do interesse pela atividade sexual. Nas mulheres, o uso de testosterona, que é um hormônio masculino, vai provocar o desenvolvimento de pelos no rosto e em outras regiões do corpo. Também vai ocorrer um engrossamento da voz. E se esse uso continuar por um tempo mais longo, essas mulheres poderão ter um desenvolvimento anormal do clitóris, que acaba ficando parecido com um pequeno pênis. Realmente cresce bastante. Além disso, tanto para homens quanto para mulheres, haverá um prejuízo hepático, um prejuízo do fígado. E esse prejuízo pode levar até ao desenvolvimento de câncer do fígado, que pode levar à morte. Além de problemas circulatórios para ambos também. Então, é absolutamente desaconselhável o uso de anabolizantes sem prescrição médica. Aqui nós temos as anfetaminas. As anfetaminas, já vimos, são estimulantes. Então, quando há uma prescrição médica para o uso de anfetamina, tudo bem. Mas, se for para emagrecer, não pode, não deve. Está proibida a venda de medicamentos do tipo Desobese, Femproporex, Dualide. Por quê? Esses medicamentos foram desenvolvidos para tirar a fome da pessoa que está usando, para que ela emagrecesse mais depressa. Só que como se trata de anfetaminas, existem efeitos colaterais. As anfetaminas são substâncias que agem no cérebro de maneira semelhante à cocaína. Ou seja, faz a pessoa se sentir muito disposta, com a mente muito aberta, assim, faz a pessoa se sentir muito disposta, com a mente rápida, cheia de entusiasmo para fazer atividades, fala mais, pensa mais rápido. Só que tudo isso é artificial. Então tem muita dona de casa que de repente levantava de madrugada para ir limpar, fazer faxina na casa, mudar os móveis de lugar. Ela estava muito ligadona. Ela não conseguia nem dormir direito mais, por conta das anfetaminas que ela estava tomando. Isso não é bom, porque anfetaminas, assim como a cocaína, levam à dependência. As pessoas ficam viciadas. E é muito difícil se livrar do vício depois. Assim sendo, anfetaminas também não podem ser usadas a não ser sob estrita prescrição médica. O mesmo podemos falar dos tranquilizantes. Medicamentos tranquilizantes usados sob prescrição médica, tudo bem. Fora isso, de jeito nenhum. E aqui nós temos a Ritalina, o Rivotril e o Gardnerol, que passam a ser utilizados sem que a pessoa
tem a necessidade de estar tomando. Só piora a coisa quando a pessoa mistura anfetaminas com bebida alcoólica ou tranquilizantes com bebida alcoólica. Então, nessa utilização, não ocorre uma somatória de efeitos, mas sim uma multiplicação de efeitos, que podem ser bastante lesivos para a pessoa. Assim como as anfetaminas, tranquilizantes também levam à dependência. E por isso não se pode utilizar, e por isso não se deve utilizar de forma alguma sem a prescrição e o acompanhamento médico. Bem, aqui nós estamos vendo os inalantes. Inalante é qualquer substância que se evapora com facilidade e inalada leva à alteração também da função cerebral. Dentre eles, a cola de sapateiro, infelizmente ainda é muito usada por crianças, meninos que vivem nas ruas. De alguma forma sempre tem um adulto que vai e consegue comprar, e pela dificuldade de vida que eles têm, pela dificuldade às vezes até de arrumar alimento, frio que passam, uma vida muito dura, eles acabam buscando o refúgio de alguma satisfação cheirando cola de sapateiro. Outras pessoas podem utilizar solventes que também têm uso profissional, desde quando é usado adequadamente, né? E aqui, dentre os solventes, nós temos o éter etílico, o clorofórmio, por exemplo, que tem sua utilidade profissional, mas quando é usado de maneira recreativa, não é nada bom para a saúde. E aqui, a lança-perfume, já falamos dela, né? Que não é mais produzida no Brasil, mas acaba chegando ao Brasil, vindo de outros países, e são encontradas à venda no Carnaval. Qual o problema grande dessas substâncias? Primeiro, são substâncias tóxicas que provocam prejuízo em todo o aparelho respiratório. Usou uma vez é uma coisa, mas essas pessoas acabam usando com uma frequência grande e vão acabar tendo lesões no tecido respiratório. Além disso, e aí já não é mais uma coisa a longo prazo, é uma coisa que pode acontecer em curtíssimo prazo. Quando a substância inalante é usada, a pessoa pode ter uma alteração de consciência bastante severa, ouvindo sons, tendo alucinações e perde o controle da situação. E se ela continua cheirando, ela pode ter, nesse processo de amortização das funções cerebrais, de depressão da atividade cerebral, ela pode ter uma parada respiratória e mesmo uma parada cardíaca. Então, um evento de parada cardiorrespiratória acaba virando morte em qualquer idade e não importa quantas vezes a pessoa usou. Se ela abusar uma vez e continuar usando e perder o controle da situação, se ela, usando mesmo que seja uma vez, usar de maneira mais intensa, e não há como regular o quanto é intenso ou não, ela poderá ter uma parada cardiorrespiratória que vai levar à morte. Bem, vamos falar agora a respeito das bebidas alcoólicas. Já deixamos claro que menores de 18 anos não podem consumir, segundo a lei brasileira. Dentre as bebidas alcoólicas, nós podemos dividi-las em duas classes. As bebidas fermentadas, como o vinho, a cerveja e o chopp e o saquê, e as bebidas destiladas, como a cachaça, o rum, o gin, o uísque e a vodka. Muito bem. O que é que diferencia entre uma e outra? Podemos dizer que aqui, enquanto a cerveja tem um teor alcoólico por volta de 3 ou 4%,
Os vinhos têm um teor alcoólico por volta de 11 a 12, 13%. São bebidas fermentadas. Mas, quando uma bebida é destilada, quer dizer, ela passa pelo processo de destilação, e no destilador vai ocorrer mais evaporação da água contida no produto, torna-se então o produto com uma concentração de álcool bem maior. E aí nós falamos de bebidas com teor alcoólico entre 30% e 45%. São bem mais alcoólicas as bebidas destiladas, isso todo mundo sabe, né? Muito bem. No Brasil, como já dissemos, as bebidas alcoólicas têm a venda liberada para maiores de 18 anos, tanto para comprar quanto para consumir. O problema da bebida alcoólica é que tudo depende da quantidade ingerida. Existem pessoas que com um chopp já ficam uma alegrinha e não querem passar disso. E outras pessoas que tomam quantidades bem maiores. Quem toma vinho geralmente bebe de maneira moderada. Eu não conheço alguém que se embriague com vinho com frequência. Mas já o pessoal que gosta de bebida destilada tem que tomar mais cuidado. Por quê? Porque rapidamente a bebida destilada eleva o teor de álcool na corrente sanguínea. Bem, beber e dirigir, nem pensar. Todo mundo já sabe disso. As consequências são desastrosas. Agora, há também uma diferença entre a capacidade de metabolizar o álcool entre homens e mulheres. Então, mesmo considerando pessoas do mesmo peso, as mulheres são menos tolerantes ao álcool do que os homens, por uma questão metabólica. Por isso devem tomar mais cuidado. Existem situações em que... Não. Existe um fato que precisa ser considerado. As pessoas não reagem da mesma maneira ao consumo de bebidas alcoólicas. Existem pessoas que fazem uso da bebida alcoólica por toda a vida de maneira moderada, controlada. Mas 10% da população, se continuam ingerindo bebidas alcoólicas, perderão o controle e vão acabar se transformando em alcoólicos ou alcoólatras. Ou seja, o vício vai se instalar. E a partir daí, a pessoa vai querer consumir com muita frequência grandes quantidades de bebida diariamente. Ela acorda e já quer tomar um copo de aguardente. Ela passa o dia inteiro buscando a bebida. E isso é lógico, além de comprometer as suas atividades do dia a dia, seja atividades no lar, atividades escolares ou no trabalho, vai causar grandes prejuízos também sociais. Lógico, prejuízo no trabalho, o indivíduo acabará perdendo o emprego, ou porque não consegue chegar no emprego, ou porque faz besteira no ambiente de trabalho. Então, isso vai prejudicar a vida da pessoa de muitas maneiras, certo? O indivíduo que consome muito álcool, o indivíduo que já é considerado um alcoólico, ele também passa a ter uma série de alterações psicológicas, psiquiátricas, que às vezes tornam-se tão sérias que exigem internação. Então, moderação é o mínimo que se pode dizer para as pessoas que decidirem ingerir bebida alcoólica. Os médicos até chegam a dizer, olha, meia taça de vinho por dia faz até bem para a saúde. Para um adulto, para um adulto,
O vinho terá um efeito protetivo no coração. Tudo bem. Um chopp com os amigos, confraternização, numa festa, no aniversário, Natal, Ano Novo, um evento, tudo bem. O problema é o álcool tornar-se o objetivo principal da vida da pessoa. Ela passa a viver em função do álcool. Também aí, além das alterações psíquicas, a atividade sexual será severamente prejudicada. O indivíduo passa, então, a substituir o prazer físico sexual pelo prazer de beber. Essa troca acaba acontecendo de qualquer maneira nos indivíduos que consomem grandes quantidades, prejudicando relacionamentos e a sua vida em geral. Tabaco. Quanto ao tabaco, podemos dizer o quê? Qual é a quantidade segura de consumo de cigarro, cachimbo ou charuto? 0. Não existe dosagem segura para o consumo do tabaco. Porque além da nicotina, que provoca alteração na frequência cardíaca, vasoconstrição. E essa vasoconstrição faz a diminuição do calibre das artérias do coração, prejudicando a irrigação do coração, prejudicando a irrigação sanguínea do coração. Isso também, e além disso, no coração, a nicotina provoca taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca. A longo prazo, isso poderá trazer problemas cardíacos. Com a ingestão da fumaça, do cigarro, do cachimbo ou do charuto, a aspiração, não é ingestão, com a aspiração da fumaça de qualquer forma de tabaco, a fumaça chega ao pulmão e não é só nicotina que vai. Existe um monte de outras centenas de substâncias que vão lesar o tecido pulmonar, podendo causar enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, infarto e derrame. Então, não se brinca com o tabaco. Sem contar que o tabaco também é indutor de câncer no pulmão. Então, volto à primeira pergunta. Qual é a dose segura de consumo de tabaco? 0. Mantenham-se afastados. Ah, eu ouvi dizer que agora tem esse cigarrinho eletrônico aqui, que é uma belezura, que é gostoso, tal, não sei o que, e não faz nenhum mal para a saúde. Quando eles chegaram no Brasil, foi assim que eles foram descritos. Você vai poder inalar. Ah, esse líquido que tem aqui não tem nada de tabaco, viu? Aí dentro só tem essências aromáticas. E você vai poder fumar à vontade, sem risco. Descobriu-se que isso é mentira. O cigarro eletrônico é altamente prejudicial aos pulmões, causando danos severos. Tanto assim é que eles eram liberados no Brasil, não tinha legislação, e agora que a medicina estudou adequadamente, viu o risco que ele representa, gravíssimo, e a venda está proibida, embora haja alguns pontos de venda ainda operando na cidade, né? Mas oficialmente está proibido, e se a fiscalização chega, leva todo o produto embora e mete uma tremenda multa, e o cara vai responder por crime, quem estiver vendendo. Então é também absolutamente desaconselhável o cigarro eletrônico. Agora vamos falar sobre os alucinógenos. Como o próprio nome diz, alucinógenos são drogas que causam alucinações. Dependendo da droga, a alucinação, o delírio pode ser maior ou menor, né? No caso da maconha, eu diria que as alucinações são menos intensas do que nas outras drogas aqui apresentadas.
Mas a maconha leva o indivíduo a ter uma grande dificuldade de percepção, primeiro, do tempo decorrido. Quanto tempo já estou aqui nesse lugar, nessa atividade. Também provoca uma séria alteração da distância. Ele olha e ele não consegue avaliar se aquele objeto está de fato próximo ou distante. Muitas vezes o camarada sai andando pela rua conversando e ele anda e fala um monte de besteira, né? Tá falando bobagem porque a consciência dele está rebaixada. E ele está lá com um amigo, o outro também finge que entende tudo, os dois dão muita risada, e ele anda, ele fala, nossa, eu já andei um monte. Quando ele olha para trás, ele andou alguns metros. Ele não tem essa noção. Imagina o indivíduo fumar maconha e sair dirigindo um automóvel sem noção de distância. A probabilidade de fazer uma besteira e provocar um acidente é, sem dúvida, enorme. E não raramente isso acontece. Muito bem. Como a polícia só faz exame para saber se ele está alcoolizado e não faz para drogas, provavelmente em todos os casos em que o indivíduo provocou um acidente porque havia consumido maconha, não vai ser detectado. Ele não vai ser punido por estar drogado. Muito bem. A maconha, ela tem vários efeitos sobre a vida do indivíduo. Principalmente quando é usado durante a adolescência. Por quê? A maconha tem uma ação rebaixadora da atividade cerebral. O indivíduo fica assim, tipo meio tranquilão, fica meio lento, paz e amor, bicho, não sei o quê. Ele fica lento. Isso leva a prejuízo no aprendizado. Ele pode querer estudar, ler e não entende nada. Ou então, e também, não é ou, é e também na memória. Com o tempo, se o indivíduo consome com frequência, eu estou dizendo algumas vezes por semana, maconha, principalmente quando ele é jovem, a memória será muito prejudicada. Dali um tempo ele começa a ter grandes... Dali um tempo ele passa a ter grandes lapsos de memória. Óbvio que isso vai prejudicar a atividade escolar, vai prejudicar sua atividade laboral, se ele trabalhar, vai ter prejuízo no trabalho dele. E, além desse prejuízo de memória, interrupirá, nossa senhora, e além desse prejuízo de memória, a maconha impede o desenvolvimento do córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Vamos dizer assim, é a parte do córtex cerebral na região da testa, na região anterior da cabeça. E qual é a importância do córtex pré-frontal? Desde que nascemos, o nosso sistema nervoso, nosso encéfalo, nosso cérebro, ele vai se desenvolvendo. Desde as partes mais simples, mais primitivas, e esse desenvolvimento vai, com o passar dos anos, atingindo áreas mais sofisticadas, vamos dizer assim, mais nobres do cérebro. E exatamente é o córtex pré-frontal a área mais importante. Então, se nós falarmos em que área do cérebro o indivíduo elabora cálculos matemáticos, córtex pré-frontal. Onde é que o indivíduo produz textos de filosofia, jogo de xadrez. Tudo aquilo que exige muita atividade cerebral é executado pelo córtex pré-frontal. E também, prestem atenção, é a última parte a amadurecer, e só depois que essa parte estiver amadurecida adequadamente é que dizemos que agora o indivíduo é um adulto. Porque a gente sabe que adolescente, volta e meia, está fazendo alguma coisa errada. Essa coisa errada pode ser brigar com a mãe a troco de nada, pode ser
ter crises emocionais que aparentemente não têm razão de ser. Enfim, adolescentes têm um comportamento às vezes um bocado errático. Faz coisa que não devia, mesmo sabendo que não devia fazer, mas vai e faz. Ou então, de repente, tem aqueles rompantes de querer confrontar pai e mãe. O que está acontecendo com esse adolescente? Ele está aprendendo a virar gente grande. Então, o seu comportamento ainda é bastante instável. E veja, a palavra adolescência tem a ver com adolescer, algo como adoecer. Ou seja, é uma fase custosa da vida. O amadurecimento produz um certo sofrimento. Mas vai ser através desse sofrimento, vamos chamar assim, que o indivíduo cresce e vai então tornar-se uma pessoa adulta. E qual a vantagem disso? Quando ela chegar lá pelos 22, 23 anos mais ou menos, e ela já tiver com o córtex pré-frontal bem formado, ela passa a agir como um adulto. Ótimo. Mas e se a pessoa usa maconha durante a adolescência? A maconha vai impedir, ou melhor, o delta 9 THC, o princípio ativo da maconha, vai impedir o amadurecimento do córtex pré-frontal. Haverá um retardo no amadurecimento desse indivíduo. E quando ele chegar na idade adulta, ele ainda vai estar pensando como adolescente. Para piorar, a partir dessa idade, não há mais chance do córtex pré-frontal continuar se desenvolvendo. Então nós vamos ter agora o indivíduo que é adulto com 25, com 30, 35, 40 anos, que continua se comportando como se fosse um adolescente. E ele acha que está tudo normal. Só que quem está perto percebe que aquele comportamento não é um comportamento de adulto. Então, indivíduos que, depois de adulto, insistem em se continuar se comportando como se fosse um adolescente, é porque ele mentalmente é um adolescente. Ele parou nos 15, 16, 17 anos e não saiu mais de lá. E vai ser assim o resto da vida. Depois de acontecido o estrago que a maconha fez, não tem mais conserto. É assim que ele vai ser. Muito bem. Este é um processo que é muito complicado. Outra coisa que vai acontecer. Como ele vai ter prejuízo de memória, não precisa nem dizer o que vai acontecer com a vida escolar dele. Ele vai ser um mau aluno no ensino médio, ele vai ser se entrar numa faculdade, vai ter muita dificuldade para conseguir acompanhar o curso, porque esses danos eles ficam. Além disso, indivíduos que usam drogas, e aí nós vamos falar de todas as que nós falamos anteriormente, e também da maconha, perde o interesse pela vida sexual. Então ele substitui o prazer sexual pelo prazer que a droga dá. Essa substituição ocorre com bastante frequência. E assim, então, o indivíduo terá baixa na sua libido, na sua capacidade, no seu desejo. Muito bem. E o que é o haxixe? O haxixe é uma maconha mais intensa, com maior concentração do princípio ativo da maconha, que eu já falei há pouco, é o delta 9 THC. E o skunk, mais concentrado ainda. A concentração de maconha, ou melhor, desculpe, a concentração de delta 9 THC naquela maconha original do século passado já não se encontra mais. Foram selecionando variedades com concentrações cada vez maior e hoje a maconha comum já tem muito mais princípio ativo do que aquela do passado. O mesmo aconteceu com o haxixe e com o skunk. Portanto, um potencial maior de danos para o consumidor. Muito bem.
Alucinógenos. Aqui nós temos o LSD, ácido lisérgico. Esse produto, ácido lisérgico, ele foi desenvolvido em laboratório, é uma molécula sintética. E é um poderosíssimo alucinógeno. Geralmente é vendido como se fosse um selinho de papel, e aqui tem microgramas do LSD. Só que esse micrograma não é preciso, porque quem faz isso daqui não é um laboratório conceituado, é um laboratório improvisado. Não há controle técnico sobre quantos microgramas tem de LSD num selinho. Então ele pode estar fraquinho, mas ele pode estar com uma concentração muito alta. E isso é um perigo muito grande. Quem usa LSD vai experimentar alucinações fortíssimas, de ver bicho na parede, de achar que é o super-homem e que se for para a janela ele vai conseguir sair voando, porque agora ele tem o poder de voar. Ou então, se ele estiver na rua, ele vê um caminhão vindo e fala: eu tenho uma força, vai lá e se põe na frente, eu vou segurar o caminhão. Vai morrer. Se ele pular da janela, a gravidade fará o seu serviço. Ele não vai voar. Portanto, quem usa esse tipo de droga deve estar sob assistência de pessoas que não usaram, para que possa, se preciso, controlar a pessoa. Bom, nem sempre isso acontece e as consequências podem ser bem ruins. Tem uma outra consequência do uso do LSD. Indivíduos que estão com uma vida mental sadia, mas têm propensão para doença mental, pode, por exemplo, desenvolver uma esquizofrenia que estava latente. Vai lá, usa a droga, e a droga é o disparador para uma doença mental. Isso também pode acontecer com outras drogas, tá? Como a cocaína, como a anfetamina, tá? E aqui com uma intensidade maior. Outra coisa que pode acontecer com o LSD. A pessoa usou no sábado, ela usou LSD. Aí depois de algumas horas ela volta para o normal, meio assustada com a experiência, se for a primeira vez, ou não tão, porque ela já sabia o que ia acontecer. As alucinações passam e ela então volta para a vida normal. Em algumas pessoas pode acontecer que, como diz a moçada hoje em dia, do nada, ou de repente, quarta, quinta-feira, sem usar a droga de novo, ela entra no mesmo estado mental. Só que agora numa situação completamente fora de controle. Está dirigindo, está no meio de uma aula na escola, na faculdade, está trabalhando, está no seu ambiente de vem, põe, e ela entra de novo naquele estado. É um risco a correr. Acontece sempre? Não. Pode acontecer? Pode. Existem também os cogumelos alucinógenos. São vários, tá? O mais conhecido aqui no Brasil é o Psilocybes cubensis. Esse tipo de cogumelo é utilizado para ingestão, fazendo um chá com ele, e ele também tem um grande poder alucinógeno. Assim como outras drogas naturais, como ele, né, da natureza, utilizado há muito tempo em rituais xamânicos, no xamanismo, em religiões primitivas, né, para que o indivíduo, sob o estado da droga, do chá, do cogumelo, passe a ter visões, e que os participantes desse tipo de rito consideram que são visões transcendentais, de abertura espiritual. Muito bem, mas também tem seu risco, também exige a necessidade de acompanhamento. Chá de lírio.
Algumas pessoas utilizam o chá de lírio sabendo o que vão enfrentar. Já usaram algumas vezes e insistem em usar. Outros, depois que experimentam uma vez, nunca mais quer chegar perto. Existe também aquelas pessoas que consomem o chá de lírio acidentalmente. Porque é comum no interior, a pessoa tem uma planta em casa, faz um chá. E ela vai experimentando chá disso, chá daquilo, não sei o que lá, de folha disso, flor daquele outro. E existem relatos de pessoas que em casa, a dona de casa pega e faz um chá com o lírio, com a flor de lírio, também conhecida como trombeta. O que acontece? Há relatos sim que a família inteira tomou. A família inteira foi tomada por um estado de alucinação, de excitação física, de medo, de pavor enorme. E as pessoas chegam a arrancar a roupa porque tem bicho pelo corpo, se jogam contra a parede, gritam desesperadas, elas passam um longo período desse jeito. A ponto de, tem casos relatados, e não um só, de que quando acontece isso, essas pessoas, para levar para o tratamento médico, precisam ser amarradas com cordas, às vezes jogadas na caçamba de um caminhão, de uma caminhonete, para levar para um hospital, para que lá então se dê a medicação para tirar a pessoa daquele estado. Tá? É uma experiência realmente bastante desagradável. Não aconselhável para ninguém. Aliás, nenhuma droga é aconselhável. Mas aqui estou falando da possibilidade de um acidente e não de um uso recreativo querendo curtir um barato.